Vamos aqui montar aqui um roteiro de live aqui rapidão, né? Eu vou tentar fazer aqui isso tudo aqui em mais ou menos uns 10, 20 minutos, 30 minutos no máximo, tá? Por quê? Porque talvez eu possa me empolgar e possa falar e até, entendeu? E os minutos vai se passando. Ou seja, a gente vai criar aqui um roteiro de live. O que é um roteiro de live? O roteiro de live é um passo a passo, né, que você precisa para poder ativar certos gatilhos mentais nas pessoas que estão assistindo e também dar uma coisa chamada de retenção. O que é uma retenção? É aquela pessoa que fica vários segundos ou minutos contínuos assistindo o teu vídeo. Ou seja, quando você não sabe do roteiro de live, você não tem essa coisa chamada de retenção. Ou seja, o roteiro de live é exatamente isso, é o cronograma, é uma construção de uma live de sucesso. Por que uma construção de uma live de sucesso? Porque isso aqui já está aplicado em alguns outros vídeos, né? Você vai ver lá alguns vídeos do Pablo Marçal, você vai ver alguns vídeos desses coaches aí, dessas pessoas que têm um alto engajamento no YouTube com vídeos aí de mais de 1 hora e que tem milhares de pessoas que assistem esses vídeos. Esses caras, eles aplicam um roteiro de temas, né? Eles pegam ali um passo a passo. Se você for analisar, for estudar os vídeos dele, vocês vão ver meio que um padrão ali que eles fazem, né? Eles meio que fazem um padrão ali e se for pegar um vídeo, aí pega o outro, aí tu anota cada coisinha, no final vai dar a mesma coisa. Não sei se eles fazem isso de forma consciente ou inconsciente, mas uma coisa é certa. Eu já vi, eu já testei, já estudei, já reestudei, e no meio deles sempre tem esse padrão, né? Esse padrão que eu vou explicar aqui para você, que eu chamo de roteiro de live, entendeu? O roteiro de live é um conjunto de princípios que você tem que colocar dentro do seu roteiro durante, né, a sua live, durante a gravação do seu vídeo. Tudo acontece através de princípios. Princípios é um passo a passo que você precisa fazer. Uma casa, ela para ser construída, ela precisa de princípios. Quais são os princípios? O princípio ali do baldrame, do alicerce, depois o princípio das colunas, depois o princípio das paredes, depois o princípio do telhado. Se não tiver essas coisas que são essenciais, você não vai conseguir fazer uma casa. Talvez você tenha um terreno, mas uma casa só é chamada de casa depois que ela tem esses conjuntos de princípios. Aqui, ó, nós temos um celular. Esse celular aqui só é chamado de celular por causa do conjunto de peças que tem aqui dentro dele. Se eu tirar essa carcaça aqui fora, tirar a placa dele, esse celular aqui vai virar sucata. Não vai mais ser chamado de telefone, não vai mais ser chamado de celular, vai ser chamado de sucata. Se eu tirar a placa dele, eu vou chamar esse celular de carcaça. Se eu tirar a carcaça dele tudo com tela, eu vou pegar aquele negocinho que fica no meio e vou dizer que aquilo dali é a placa. Não vou dizer que aquilo dali é o telefone, vou dizer que aquilo dali é a placa. Ou seja, um celular só é celular por causa do conjunto de placas, de bateria, de carcaça, de tela e por aí vai. Depois que junta tudo, aí sim virou um celular. Assim como você constrói uma casa. Assim como casa só é casa com alicerce, com colunas, parede e telhado. Assim que um carro só é carro com pneus, motor, chassi, lataria e estofado e eletrônica e por ali vai. Entendeu? Se não tiver essas coisas em conjunto, aquele nome de carro vai perder. Vai ser chamado de sucata, vai ser chamado de carcaça, vai ser chamado de pneu, vai ser chamado de alguma coisa. Mas o carro só é chamado de carro por causa dos conjuntos. Ou seja, uma live de sucesso só é uma live de sucesso porque ela tem esses conjuntos aqui que eu vou falar para vocês. Esse conjunto de princípios que tem que ser ativado dentro do seu vídeo, dentro da sua live, porque senão não vai ser uma live de sucesso. Você só vai estar ali e só fez um vídeo, né? Um vídeo de 1 hora, né? Ou talvez eu acredito que você não consegue nem chegar a 1 hora se não tiver isso aqui, né? Vai ser um vídeo de 20 minutos. Um vídeo de 10 minutos, de 30 minutos. Por quê? Porque você não conseguiu aplicar os princípios suficientes
para fazer uma coisa chamada de loop. O que é loop? Loop é uma coisa que vai e volta, né? Uma coisa que gira em torno de si mesmo. Ele volta aqui, ó. Aqui é um loop, é um círculo, né? Ou seja, para você dar esse loop, você precisa de um roteiro. Porque se você dá o loop do mesmo jeito, isso vai ficar monótono, vai ficar repetitivo. E tudo que é muito repetitivo fica chato. Ou seja, a gente precisa entender sobre esse roteiro de live, esse roteiro de live de conteúdo, o roteiro de live normal, que é um conjunto de princípios que nem, né, eu estou explicando aqui para vocês, tá bom? Para ti, né? Estou gravando só para o Moraes, que estou pegando todo mundo já. Ou seja, se não aplicar esse princípio, você não vai conseguir passar de 20, 30, 40 minutos, entendeu? Não vai passar. Ou seja, se não aplicar, pode até passar dos 30 minutos, mas não vai ter como tirar proveito daquele vídeo. Não vai ter como. Por quê? Porque você não falou, você não seguiu um roteiro que te deu energia suficiente para poder exalar aquelas informações de forma mais crematizada, sabe? De forma mais gostosa, da onde você escuta aquilo dali e fica admirado. Né? Você escuta uma live do Pablo Marçal, passa 1 hora escutando o cara e você não abusa, porque ele está seguindo um roteiro, ele está seguindo ali uma fórmula, ele está ali seguindo um conjunto de princípios misturado com gatilhos mentais e por aí vai, né? Ou seja, quando você não entende isso, a gente fica girando, cara, a gente fica andando e batendo, andando, batendo, andando, batendo, andando, batendo, andando e batendo. Talvez deva ser por isso que muitas pessoas têm vontade de fazer lançamento e não conseguem. Por quê? Porque elas não querem obedecer esse princípio. Elas acham que fazer um lançamento pegar no celular, né, ficar na frente aqui e simplesmente falar. Elas acham que mas não é, entendeu? Se ela não entender de gatilho mental, se não entender desses princípios, né, do roteiro de live, ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar e ela vai dizer que é o mercado, ela vai dizer que a culpa é dela, que ela não nasceu para isso, ela vai se auto-sabotar de tudo quanto é forma, né, e não vai conseguir atingir o seu sonho. Ela não vai conseguir atingir o seu sonho de forma alguma. Eu me lembro de quando eu estava aprendendo a andar de moto, né? Meu pai tinha comprado uma moto, era uma Pop 100 na época. Quando ele comprou essa moto, a gente estava todo mundo aprendendo, inclusive ele também estava aprendendo, ninguém sabia andar de moto. Mas eu já era acostumado a brincar com isso daí. Eu construía os tijolos, né? Botava um tijolo em cima do outro, fazia um formato, uma motinha e ficava brincando, né? De passar marcha, de acelerar. Então eu já tinha mais ou menos uma noção de como andar de moto. E quando eu peguei essa moto, quando eu subi em cima, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já sabia que eu tinha que acelerar, soltar a embreagem devagarzinho e ficar com o pé no freio ali, para qualquer coisa eu brecar ali e ficar salvo, né? Não bater em ninguém, nem sofrer um acidente. Então, eu me lembro que quando eu subi nessa moto, eu fiz exatamente como eu treinava lá em cima do meu tijolinho de moto. Então, eu acelerei, tá? Soltava a embreagem, pensava que não estava saindo. Na minha primeira tentativa de moto, eu já saí andando. Assim também foi para dirigir um carro. Eu treinava dirigindo carro quando eu era pequeno, né? Eu fazia pegava uma mangueira, enrolava ela na outra, fazia um círculo, amarrava uma linha no meio, botava aquilo na ponta de um pau e fingia que eu estava dirigindo, né? Eu fazia uma marcha assim do meu lado, botava umas latas assim no meu pé para dizer que era os pedal de acelerador e de frear e de embreagem. E eu ficava ali brincando com a minha imaginação, dizendo que eu estava dirigindo um carro. E quando eu fui dirigir meu primeiro carro, foi igualzinho na moto. Na primeira tentativa ali, eu já saí andando. O computador está descarregando. Na primeira tentativa ali, eu já saí andando. Mas por que eu já saí andando no carro e por que eu já saí andando na moto? Porque eu já sabia dos princípios que eu devia fazer. Não era só chegar no acelerador e ir embora. Não, eu já sabia que eu precisava acelerar devagar, tanto no carro quanto na moto, e sair soltando a embreagem devagar, de acordo com o peso do acelerador. Então, eu ia sentindo o peso, ia soltando a embreagem, a moto ou o carro saía andando.
Então, e a única coisa que eu tinha que equilibrar era as passagens das marchas, que eu tinha que apertar a embreagem, né, empurrar o pé para eu poder passar a marcha. Isso daí era o que me preocupava, mas não me preocupava em acelerar, não me preocupava em soltar a embreagem, não me preocupava em frear, porque isso daí eu já treinava. Eu também, eu já treinava, eu só me preocupava em passar marcha. Por que eu só me preocupava em passar marcha? Porque a minha moto de brinquedo, meu carro de brinquedo não andava, então não tinha como. Ou seja, quando eu peguei essas motos, eu já saí andando, mas eu saí andando exatamente por causa disso que eu quero explicar aqui, porque eu já sabia dos princípios. Não era só acelerar o carro, não era só acelerar a moto, não era só fazer isso. Tinham princípios. Quando você for andar de carro, quando você for andar de moto, você não sai de terceira, não. Não sai de quarta, não sai de segunda, você sai de primeira. Você sai de primeira. Se você quer ir para trás e está dentro do carro, você tem que botar a ré. Você precisa botar a ré. Isso é um princípio. Quer ir para trás, quer dar a ré no carro, tem que girar o câmbio para a direita ali, ou para a esquerda, vai depender do carro. Puxa para trás ali, ou puxa uma manetezinha, vai depender muito do modelo. Mas você vai ter que movimentar aquela alavanca para o carro poder obedecer e inverter, né, a tração dele para poder jogar o carro para trás. Entende? Ou seja, um princípio para tu dar ré. Ou seja, se existe princípio para te andar de carro, existe princípio para te andar de moto, existe princípio para tu ligar um computador que é nesse daqui, se existe princípio para tu montar um telefone, se existe princípio para essas coisas, por que não existe um princípio para montar uma live, para apresentar uma live com eficácia, para falar com mais engajamento, para falar com mais atenção e com retenção? Entende? Ou seja, não é um negócio assim milagroso falar, o cara tem um dom da fala, ele tem um dom da oratória, ele tem um dom de encantar as pessoas. Porra nenhuma, mano. O cara ele sabe cumprir os princípios. Entende? Talvez ele sabe de forma inconsciente, mas ele está aplicando os princípios. E se você não tem essa habilidade de aplicar os princípios de forma natural, você aprende. Aprende. Ninguém nasceu andando de carro ou de moto. Não, ninguém nasceu aprendendo a fazer isso. Mas tem gente que é muito bom em fazer isso. E tem outras pessoas que não são muito boas em fazer isso. Mas todas elas andam. E é que nem live. Você pode não ser um Pablo Marçal da vida, né? Pode não ser um Anthony Robbins da vida, não pode não ser o melhor professor do mundo, mas você pode ensinar com tanta eficácia quanto ele também pode. E você só vai conseguir fazer isso através da repetição, através do treinamento. Eu repeti tanto, acelerar o meu acelerador da minha motinha de tijolo, o meu aceleradorzinho de latinha, né, do meu carro, eu treinei tanto isso daí que quando eu fui pegar de verdade, eu já saí andando. Porque com a minha imaginação, aquilo tudo, aquela brincadeira toda que eu estava fazendo, era verdade. Entende? É verdade. Ou seja, como é que você aprende a pegar um roteiro? Primeiro, você tem que treinar esse roteiro. Você vai treinar, até ficar bom. Claro que de primeira você pode não sair, mas você pode brincar com isso daí que eu não estava brincando. Entendeu? Pode brincar que eu brinquei de andar de moto, que nem eu brinquei de andar de carro. Entende? Hoje eu costumo brincar de pilotar helicóptero, né? Deve ser porque eu quero comprar um aí, mas eu treino. Ou seja, se eu continuar nessa brincadeira, no dia que eu comprar meu helicóptero, eu sair voando de primeira. Porque eu já estou treinando de forma mental aqui, já estou ensaiando. Né? É um ensaio mental. Então, quando você pega esse roteiro que está escrito e que eu vou passar para você daqui a pouco, quando você pega esse roteiro e aplica ele de forma contínua, quando der a sua primeira live de verdade, assim, vamos supor que a gente coloca aí umas 1000 pessoas na live, e você está lá, em frente à câmera, e de trás dessa câmera tem 1000 pessoas lá atrás, cada um focando em você. Se você treinar, ensaiar esse cenário, ensaiar isso acontecendo na sua vida, na hora que chegar o dia, você vai tirar de letra. Vai tirar de letra bonitinho, mas é bonitinho mesmo, entende? Não vai ter erro. E se tiver erro, vai ser erros mínimos.
vai ser erros muito pequenos, entende? Vai ser erros ali minúsculos, né? Se for possível. Então, é isso aí. Quando você repete, quando você pega ali um macete ali, você vai embora, mano. Você vai embora. Eu me lembro de quando eu comecei a tocar bateria, né, lá na igreja, a primeira igreja que eu congreguei, eu aprendi a tocar bateria sozinho. Sozinho. Mas eu ia para a igreja todo santo dia. Eu treinei mais ou menos uns 2 meses. De domingo a domingo. 3 meses, 90 dias. Eu não treinava menos de 2 horas por dia. Eu era viciado. Eu queria muito aprender a tocar bateria. Mas muito mesmo. Então eu repetia. Não tinha ninguém para me ensinar. Mas ninguém. Mas eu sabia os toques certos e os toques errados. Eu sabia... Eu tentava fazer toque, eu botava uma música no meu ouvido, eu tentava seguir aquela música, eu não conseguia, e eu botava, né, na velocidade lenta, também não conseguia, e eu fui macetando ali, macetando, de tanto eu repetir, de tanto eu repetir aquilo dali, cara, eu fui ficando bom, entendeu? Eu comecei a tocar um pop, depois comecei a tocar o rock, depois comecei a passar pro forró, depois foi pro samba, e por aí vai. Porque eu repeti aquele princípio. Qual é o princípio da bateria? É você tocar de forma harmônica. Porque tem como você fazer zoada com um instrumento e tem como você fazer melodias com o instrumento. Então eu estava procurando os princípios da melodia. Qual é o princípio da melodia? Um toque de cada vez de forma sincronizada. Talvez você não entenda, mas é como se fosse jogar um videogame, é como se fosse dirigir um carro. Antes de passar a terceira marcha, você tem que chegar na segunda. Antes de trocar de marcha, você tem que chegar até uma certa velocidade para o motor poder pedir uma segunda marcha. Então, são princípios que eu tomava ali e que eu ia vendo e, de acordo com o que eu ia repetindo, eu ia me aperfeiçoando. Como é que a gente se aperfeiçoa através da repetição? Tem um negócio no nosso sistema nervoso central que leva informação para todo o teu corpo. Ou seja, quando você repete algo e quando você está fazendo esse algo de forma repetitiva e prazerosa, por mais que não tenha muito prazer, mas não te dá uma agonia, não te dá raiva e talvez não te dê tanto prazer ou te dê muito prazer, o teu cérebro ele tem um algoritmo aqui dentro, tem um algoritmo que vai captar essa informação, ela vai captar esse movimento e vai captar essa emoção do movimento. Então, quando você está se movendo com um movimento que você nunca fez antes, vamos supor que eu estou pegando esse mouse aqui, ó. Eu pego esse mouse aqui, ponho para cá, depois ponho para cá. Eu ponho para cá, ponho para cá, ponho para cá, ponho para cá. Se o meu cérebro entender que eu estou tendo prazer em fazer isso, ele vai pegar essa informação, vai pegar o número de repetição que eu fiz e vai enfiar lá dentro do meu subconsciente. E eu vou começar a fazer isso de forma natural. Eu vou fazer isso às vezes até sem pensar. Ou seja, é por isso que às vezes a gente está andando de carro, está ligando para alguém, conversando com alguém. A gente está andando de carro, a gente está pensando em alguma outra coisa, sabe? A gente tá fazendo a curva e a gente olha para o outro lado, entendeu? A gente dá ré e a gente já, entendeu? A gente vai estacionar, já estaciona ali com muita perfeição. Por quê? Porque você já fez tanto isso que o teu cérebro captou essa informação e adaptou como um comportamento, uma habilidade padrão. Ou seja, quando você repete muito, isso entra direto no teu subconsciente. E é exatamente isso que impede as pessoas de chegar aonde elas querem chegar. É exatamente isso que impede as pessoas de fazer uma live top, uma live do Goiás, entendeu? Uma live assim, estupenda. É isso que impede, porque elas não entendem o poder da constância, o poder da repetição, o poder da consistência, entende? Quando ela não tem consistência, não tem como você conseguir. Se você não tiver consistência em aplicar esses princípios aqui que eu vou falar daqui a pouco para vocês, você não vai conseguir. Tem que ter constância. Lógico que você não vai conseguir de primeira. Não vai conseguir de primeira. Mas se tiver constância, se tiver a imaginação, se tiver um desejo, se tiver a emoção, meu irmão, você vai embora. Cara, ninguém te para. Ninguém te para. E é aí que está o segredo. É manter a constância em uma repetição de uma habilidade que você quer obter.
que você quer colocar dentro dos seus drives mentais. Ah, eu quero ser bom em live, eu quero ser fodão em live. Eu quero pegar uma live e meter ali 1 hora de conteúdo e manter o mesmo pico de engajamento. Tem princípios para isso. Não é só abrir a live aqui, ó, e pá, meter o pau. Não, não é só isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora. Eu estou cumprindo um monte de princípio e eles estão aqui dentro. Eu estou cumprindo esse roteiro aqui. Eu estou falando aqui, quando eu estou falando, estou olhando aqui, estou cumprindo o roteiro. Entende? E isso está sendo de forma natural e de forma energética. Ou seja, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, né, para aplicar esse roteiro é energia. Se você não tiver energia para aplicar qualquer coisa na sua vida, você não vai ter sucesso. Da mesma forma, é esse roteiro. Ou seja, quer começar uma live? Vamos começar uma live hoje. Agora, vamos começar a live agora. Energia. O que é essa energia? O que é esse combustível? É a emoção, entendeu? É a empolgação. Eu falo, cara, eu vou arrebentar. E não é só um negócio de fala. Não é só um negócio, uma axiologia. Não, é uma coisa que realmente é, uma energia que realmente está saindo de dentro de você. Você realmente quer ensinar, você está empolgado para falar aquilo. Quando você está empolgado, quando você realmente está energético, não sei se você percebeu, mas até a tonalidade da sua voz muda, a sua gesticulação muda, entende? Cara, você vai fazendo as coisas ali, ó, e as coisas vão se encaixando. Então, a primeira coisa para entrar no roteiro, né, quero que você anota, energia. O que é essa energia? Empolgação, vontade, desejo, alegria, ânimo. Eu vou passar tudo que eu tenho para passar aqui. Hoje eu estou feliz, sabe? É um sentimento, um estado emocional que você tem que entrar. Se você abrir uma live, antes de abrir essa live, você não abrir um estado emocional para entrar, cara, não vai dar certo. Antes de começar a live, tem que entrar em um estado emocional top do Goiás, energético. Então ele vai ter que estar com vontade de ensinar, vai ter que estar com vontade de passar. Porque quando você está com essa energia, está com essa empolgação, você pode até não seguir o roteiro ao pé da letra, mas você vai cumprir algumas das coisas que tem aqui dentro de forma inconsciente. De forma inconsciente. Você vai seguir certinho. Entendeu? Se não seguir certinho, você vai pular talvez uns 2, 3. Mas a maioria vai estar aqui. Se eu pegar um vídeo seu, que você gravou, uma live sua, que você fez, muito empolgado, com muita vontade ali de aparecer e de arrebentar, eu pego o vídeo e pego esse roteiro aqui. Vai estar, a maioria das coisas vai estar aqui. Olha, ele fez isso, ó, aí eu vou ficar mostrando. Olha lá, ele está contando uma história. Aí está aqui a história. Olha lá, ó, ele está explicando o tema. Aí está aqui, explicação do tema. Aí, ó, tá aqui, ele tá batendo mais forte na dor. Aí eu vou falar aqui, ó, bater mais forte na dor. Ó, ele contou uma história, agora ele tá contando a moral da história. Aí tá aqui, ó, moral da história. Ó, agora ele tá lá e tá explicando agora, só que ele tá explicando de forma mais técnica. Aí tá aqui, ó, explicação técnica de como resolver. Ou seja, isso tudo aqui faz parte do roteiro, é princípio do roteiro, entendeu? Aí tu vai lá, o cara tá dando uma analogia, tá dando um exemplo, ele tá usando um monte de coisa lá. Aí tá aqui a analogia. Aí ele fala uma frase impactante que entra na tua cabeça. Aí tá aqui, ó, frases profundas. Pensa que não, ele bate na mesa, altera o tom da voz. Ah, ele alterou a voz, ele bateu na mesa. Ele fez um som, tá aqui, ó, sons. Ele tá gesticulando, ó, o braço dele não para, a mão dele não para de jeito nenhum, a cabeça dele não para de mexer. Tá aqui, ó, movimento dos braços, imitação do corpo. Isso tudo aqui são princípios. Eu anotei tudo, tá aqui, ó. Eu anotei todos esses princípios aqui. Eu peguei baseado na live do Pablo Marçal. E o primeiro de todos é energia. É isso daqui que eu tô fazendo. Eu tô falando isso aqui, eu tô com muita energia. Sabe? Com muita energia. Se você conseguir fazer isso por no mínimo 30 minutos constante, mano, já era. Já era, porque depois de 30 minutos começa a fazer perguntas, as pessoas perguntam, você responde e o pau vai quebrando. Mas não tem como começar uma live sem energia. Ok? A primeira live que você abrir hoje vai ser com energia. Se você não tiver energético, você vai ter que se energizar. Como é que se energiza? Esqueci, como é que se carrega, né?
Como é que o cara fica com energia? Como é que se alimenta com energia? Cara, olha para o resultado final. Olha para o resultado final. Os pensamentos positivos, os pensamentos negativos são os que comandam as nossas frequências energéticas, né? Se eu estou muito empolgado, se eu estou muito feliz, é porque eu estou entretido com uma imagem muito boa do meu futuro, com uma imagem muito boa do meu presente. Se eu estou triste, se eu estou para baixo, é porque eu estou entretido com uma imagem muito pobre do meu futuro, uma imagem muito pobre do meu presente. E talvez, né, talvez eu deva estar refletindo em uma coisa que está muito atrás. Então, a imagem que você tem determina o sentimento que você opera. O sentimento que você opera é a frequência que você está. A frequência que você está que determina o que você atrai, tudo que está por perto. Se você quer atrair mais energia na hora da live, pensamento positivo, pensamento bom. Hoje vai ser top, eu vou arrebentar hoje. Cara, hoje o tema vai ser esse daqui, ó. Eu vou ensinar sobre corpo perfeito. Tu sabia que a maioria das pessoas não tem um corpo perfeito hoje? E você aumenta a sua frequência. Como é que você mantém essa imagem na tua cabeça? Falando dela. Falando dela. Ou seja, entrar numa live com energia. Como é que entra numa live com energia? Pensando em coisas energéticas, pensando no futuro bom, pensando no presente top, pegando essas informações e falando com muita energia. Falando, cara, tu não vai saber o que foi que eu aprendi hoje. Hoje eu aprendi isso aqui, ó, tá sobre o tema que você vai falar hoje, né? Óbvio, se chegar falando de outra coisa, a frequência vai ser errada. Mas quando você estuda sobre algo e fica com vontade de ensinar esse algo, e você tem confiança no que você vai falar desse algo, o teu nível de confiança sobe lá em cima. O teu nível de energia vai lá em cima. Por quê? Porque você já está tão confiante, você já estudou tanto sobre aquilo dali, que você já está com tanta vontade de falar, que na hora que chega lá, mano, você arrebenta. Você não vai ficar com medo de falar, você não vai ficar com medo de abrir uma live, porque você já sabe o que tem que falar, você está empolgado para falar, porque você tem certeza do que você está falando. Você tem absoluta certeza do que você vai falar. Então, quando você tem certeza de um conteúdo que você quer passar, aumenta o seu nível de confiança. Quando aumenta o teu nível de confiança, aumenta a tua frequência energética. Quando aumenta a frequência energética, você fica empolgado. Pegou? Fica empolgado. Quer ficar empolgado? Faz esse passo a passo. Pega uma imagem boa do presente, boa do futuro, se empolga. É um tema que tu vai explicar hoje? Estuda sobre esse tema. Fica tão foda. Repete tanto esse tema, repete tanto o estudo desse tema, até tu ficar tão foda que tu falar, cara, eu consigo explicar isso aqui para qualquer pessoa. Então você vai ter confiança. A maioria das vezes que a pessoa vai se apresentar e ela fica com medo é porque ela não sabe do conteúdo. Ou ela sabe do conteúdo, mas não tem confiança na hora de falar. Por quê? Porque ela estudou tão pouco que ela fica com medo de falar besteira. Se ela fica com medo de falar besteira, significa que ela não estudou o suficiente para ter a confiança suficiente para poder falar com pressão. Porque quando a pessoa tem certeza de algo que ela está falando, ela aumenta a pressão da voz dela. Sabe? Quando tu está falando uma coisa para uma pessoa e a pessoa não acredita, e você sabe que aquilo que você está falando é verdade, mas só que a pessoa ela não acredita. Pode prestar atenção, o teu tom de voz aumenta na hora. Aumenta. O que é isso? A tua energia que aumentou. A tua energia aumentou ali na hora. Por quê? Porque você tem tanta confiança naquilo que está na tua cabeça que a tonalidade da sua voz aumenta, a sua energia aumenta, a sua frequência aumenta. E você começa a explicar exemplos para ela do céu e do mundo. Não, isso é verdade por causa disso, daqui, pá. E tu convence aquela pessoa, porque tu sabe, tu tem fé, tu tem confiança. Quando você tem confiança, você tem energia. Quando você tem energia, você tem retenção, atenção das pessoas. Como é que se tem fé em algo? A nossa fé, segundo Bob Proctor, é baseado na avaliação que a gente tem de alguma coisa. Quando você avalia muito um tema que você vai explicar, quando você estuda muito sobre o tema que você vai explicar hoje,
e você começa a acreditar que aquilo ali é impossível dar errado, na hora que você entra na live, você vai entrar com muita confiança. Muita confiança. Entrou com muita confiança, entrou com muita energia. Entrou com muita energia, vai captar a energia das outras pessoas e vai segurar a retenção delas. O primeiro passo para fazer uma live top do Goiás está aqui. Explicação do tema, que foi o que eu fiz logo no começo do vídeo. Bem no começo do vídeo eu expliquei o tema, que é o roteiro de live. Pode voltar lá no vídeo, pode estudar para ver. O primeiro princípio de todos é energia. Só que eu não coloquei como lista aqui, porque isso aqui tem que existir. Se não tiver energia, tu nem vai chegar nem no primeiro. Então eu nem coloquei aqui, tá? Energia. Já falei como é que se obtém energia. Volta o vídeo aí e faz a anotação aí. Tá aqui. Agora nós vamos entrar pro roteiro, tá? O roteiro tá aqui, ó. Como é que faz um roteiro de uma live top? Eu já tô com 30 minutos aqui e eu nem comecei o roteiro ainda, hein? Olha aqui, ó. Eu nem dei loop também, porque isso daqui pode dar loop. Quando você dá loop nisso daqui, aí você já falou 30 minutos, aí você vai dar mais um loop de 30, dá 1 hora. Dá mais outro loop de 30, 1h30. Entendeu? Tá aqui, ó. Primeiro princípio de todos, você vai ter que explicar o tema, que eu acabei de falar bem no começo do vídeo, o tema que era o script de live de conteúdo. Eu expliquei o que é um script de live de conteúdo. Volta lá atrás e vê. Segundo, o que acontece se a pessoa não entende o que eu expliquei? Eu falei sobre o script de live de conteúdo. Se você não entende como fazer um roteiro, né, que script e roteiro é a mesma coisa, quando você não entende o roteiro da live de conteúdo, vai acontecer isso e assado. Eu falei isso também nesse vídeo aqui, só voltar lá no final que vai estar certinho. Terceiro, bater mais forte na dor. O que é bater mais forte na dor? Eu estou falando aqui sobre o roteiro de live, né? Roteiro de live de conteúdo. O que acontece quando você não tem um roteiro de live de conteúdo? Você empaca. Você fica empacado. Quando você fica empacado, você fica sem constância, você fica sem o que fazer, você fica com aquele branco na cabeça. Eu estou falando o que acontece quando uma pessoa não tem um roteiro de live. Eu vou bater mais forte na dor. Sabe por que as pessoas não querem fazer o roteiro de live? Primeiro, que isso daqui dá trabalho. As pessoas têm um hábito de não estudar. As pessoas querem tudo aqui, ó, na mão. Quanto mais fácil, melhor para elas. Mas elas não entendem que quanto mais difícil, mais valorizado esse negócio é. Não só para ela, mas para o subconsciente dela e para as outras pessoas. Sabe? Talvez esse seja o motivo das pessoas não aprenderem a criar um roteiro de live. Porque é difícil. É difícil. O preço do tempo, para elas, é caro. Sendo que elas gastam tempo com outra coisa. Gasta tempo conversando com um amigo improdutivo, gasta tempo vendo Reels no Story, vendo os vídeos lá do TikTok, mas para gastar tempo para estudar uma merda dessa daqui, ela acha difícil. Entende? Acha um negócio muito pesado. E é exatamente por isso que elas não têm sucesso em abrir uma live, não têm sucesso em pegar uma live ali e seguir um roteiro para no final sair venda. Para no final ela conseguir o que ela quer, que é um engajamento, ser conhecida, conseguir ensinar de fato. Entende? É por isso. Ou seja, eu acabei de meter mais do aqui. Eu falei sobre script de venda, que acontece quando você não tem um script, quando você não faz um roteiro. E eu bati mais forte nessa dor. Não sei se você percebeu, eu fiz isso agora mesmo. E se você voltar lá atrás, você vai ver essa mesma coisa, só que de forma diferente, que você pode mudar para qualquer nicho. Tá bom? Olha aqui. Primeiro, explicação do tema. Segundo, o que acontece se a pessoa não entende essa explicação do tema que você explicou. Terceiro, você vai bater mais forte, com mais pressão. Quanto mais você bater forte, melhor que a pessoa vai sentir. Depois você vai contar uma história. Que foi o que eu contei. Eu contei 2 histórias aqui. Eu contei uma história que eu estava andando de moto, né? A história de quando eu comecei a aprender a andar de moto.
E a história de quando eu comecei a andar de carro. Né? Eu acho que eu contei mais outra história, eu não estou lembrado não. Mas eu contei uma história nessa live aqui, nesse vídeo aqui que eu estou fazendo aqui para ti. Ó. Eu contei uma história, contei duas, inclusive. Que você ficou engajado. Tá? Se você tá até aqui no vídeo, você ficou engajado. E depois eu falei a moral dessa história, que é o treino. Eu ensaiava andar de moto. Eu ensaiava dirigir o carro. Qual é a moral dessa história? É que quando você ensaia um futuro que você quer, você vai estar se preparando para ele. Existe uma frase interessante que diz assim, que uma oportunidade para um despreparado faz dele um idiota. Vou repetir. Uma oportunidade para um despreparado faz dele um idiota. Ou seja, quando uma pessoa quer muito uma coisa e ela não se prepara para aquilo, e a oportunidade chega e ela pega essa oportunidade, por falta de preparação, ela vai ser uma pessoa idiota, porque ela não se preparou para aquele momento. Ela queria tanto aquele momento, ela queria tanto que aquela oportunidade chegasse, que quando chegou, ela meio que não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Deu um branco na cabeça dela. Deu um branco por quê? Porque ela não se preparou, ela não ensaiou, ela não fez uma coisa chamada ensaio mental. Ela não ensaiou aquilo de forma mental na cabeça dela, ela não treinou. Quando ela não treina, é exatamente o que essa frase diz. Ela se torna uma pessoa idiota. O que é um idiota? Um idiota é uma pessoa que se gaba demais na hora, não consegue fazer porra nenhuma. É um cara que, por si mesmo, ele demonstra que ele, sabe, não vou nem falar muita coisa aqui. Entende? Ou seja, uma oportunidade para um despreparado faz dele um idiota. E quando eu contei essa história da moto, quando eu contei essa história do carro, eu falei da moral da história, que é isso. É se preparar para o momento futuro que você está criando. Porque quando você entra na frequência, é impossível você não chegar lá. Ou seja, o quarto é a história. E você pode começar uma live da própria história aqui. Ou seja, se você não tiver um tema, se você não tiver ali um tema para a tua live, um tema para o teu vídeo, um tema para qualquer coisa que você for fazer gravada, isso é um negócio aqui. Gravada, se você não tiver esse tema, você pode começar da história. Como é que é começar a história? Abre a live e já mete a história. Pô, acabou. Entendeu? Vamos supor que eu estou começando aqui agora. Abrir a live. Né? Vamos supor que eu estou aqui. Aí, pá, abrir a live. Fala, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Cara, quando eu era pequeno, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. A minha mãe, ela costumava sair para trabalhar, o meu pai também, eu ficava só com as minhas irmãs, e a gente costumava sair para o rio. E quando eu ia para o rio, a gente era acostumado a fazer isso, eu gostava, mas só que eu não sabia nadar. Mas o que aconteceu? Eu estava na barranceira e teve um amigo meu que perguntou se eu queria aprender a nadar. Eu falei que sim. O que foi que esse cara fez? Ele me jogou dentro d'água. Quando ele me jogou dentro d'água, eu me encontrei em um estado de desespero. Eu fiquei tão desesperado naquilo que, se não fosse pelo meu irmão, que estava lá dentro d'água, já nadando, eu teria morrido naquele lugar. E eu saí, quando ele me tirou dentro da água, eu fiquei tão desesperado, que eu olhei para aquele cara, não queria nem mais saber dele. Porque na minha cabeça ele era meu amigo, mas na verdade ele quase me matou. Qual é a moral dessa história? Talvez você deva estar andando com pessoas que não estão nem aí para a tua vida. Talvez você está andando com pessoas que não estão nem aí se você se lascar ou não. Foda-se você, ela quer saber dela. Entende? Quando você anda com esse tipo de pessoa, meu irmão, quando você anda com pessoas assim que não estão nem aí para a tua vida, é como se você estivesse tomando um suco de veneno, com um pinguinho de veneno todo dia. É como se você estivesse brincando com a morte. Ou seja, se você não quer morrer, não quer matar os teus sonhos, não quer matar a sua motivação de construir algo na vida, sai de perto dessas pessoas. Caça pessoas que realmente gostam de você. Identifique ela. Não é difícil de identificar essas pessoas. Mas procure as pessoas que realmente se preocupam com a tua vida, porque só assim você também pode se preocupar com a vida delas. Porque se você se preocupar com a vida do mesmo cara que eu me preocupei, que me jogou dentro d'água,
eu vou perder a minha vida, mesmo salvando a vida dele. E isso para mim não tem ROI. Isso para mim não tem lucro. Na verdade, isso para mim é uma tolice. Pegou? Eu acabei de contar uma história e botei a moral da história. Isso eu não sabia fazer. Eu não nasci com esse dom. Eu não nasci com esse dom. Eu aprendi tanta história que se eu quiser eu passo uma hora aqui só falando só história para ti. E minha, pessoal. Você pode contar a sua história, sua própria experiência, você pode contar a história de terceiros, você pode contar a história de um livro. Você pode contar a história de alguém que venceu na vida, você pode contar a história de tudo quanto é jeito. Quando você conta uma história sua, uma história de um livro, ou uma história de uma outra pessoa, dá o mesmo nexo, dá a mesma conexão, é quase a mesma coisa, vai dar a mesma emoção. Quando você ativa essa emoção com uma moral da história que se encaixa com o tema que você levou, papai, já era. Entendeu? E você pode começar a live só pela história. Começa pela história, se quiser mais rápido. Começa com uma livezinha rapidinha ali, começa pela história. Ou se não tiver um tema, né? Sai do tema, você vai pular 1, 2, 3, vai começar da história. Tá bom? Ou seja, explicação do tema, o que acontece se a pessoa não entende essa explicação do tema, bater mais forte nessa dor. Quinto, como resolver isso? Nessa live, eu acabei de falar como é que se resolve essa questão de seguir um roteiro de live. Como é que se segue um roteiro de live? Estudando. Não tem outra forma de você obter conhecimento. Não tem outra forma de você começar uma repetição, a não ser pelo estudo. O que é um estudo? É uma análise específica de alguma coisa. Sendo que, através disso, você obtém fé. O que é fé? Aquilo que nós acreditamos fielmente. A nossa fé é baseada na avaliação de alguma coisa. Eu estudei tanto isso daqui que eu estou com fé. E é por isso que eu estou te ensinando. Porque eu analisei isso daqui. E através da minha análise disso daqui, a minha fé foi firmada. E é por isso que eu estou ensinando isso daqui para você agora. Tá bom? A fé é baseada na avaliação de alguma coisa. E quando você avalia esse roteiro e avalia o seu conteúdo dentro desse roteiro e começa a aplicar o seu conteúdo dentro desse roteiro, você vai começar a ter fé. Fé vai te dar confiança. Confiança vai te dar energia, que é o primeiro combustível que você precisa para começar a sua live. Vou só acender a luz aqui que está escurecendo. Rapidão. Nossa fé é baseada na crença de alguma coisa. Ou seja, como é que resolve isso daqui? Como é que começa um script de venda? Primeiro estudando, repetindo e reanalisando. Você vai ter fé, a fé vai te dar energia e você vai entrar com gás. Ou seja, depois que você conta uma história, você vai dizer como resolver isso. Se você voltar ao vídeo, você vai ver que eu falo como é que você aplica isso daqui, que é através da repetição. Você aplica esse roteiro através da sua própria análise. Você vai estudar isso daqui. Você vai estudar cada passo a passo. Na verdade, tem um exercício que eu montei, né, umas perguntas. E conforme você for respondendo essas perguntas de forma ordenada, você vai entendendo o nexo disso daqui e você vai sentindo a pressão. Tá? Ou seja, primeiro, explicação do tema. O que acontece se essa pessoa não entende isso que você explicou lá no tema? Você vai bater mais forte na dor, vai contar uma história no final, vai contar o moral da história. Terceiro, você vai dizer como é que resolve isso. Depois que você diz como é que resolve isso, você vai explicar essa solução de forma mais técnica. Como que você vai explicar de forma mais técnica? Se você voltar lá no vídeo, eu falei sobre repetição. O que acontece quando você repete algo, quando você analisa algo. Quando eu cito uma frase de Bob Proctor, que foi um cara que estudou mais de
mais de 60 anos, a cabeça do ser humano, quando eu cito uma frase num cara desse, tem muita credibilidade. Porque um cara, para estudar 60 anos, ele tem que ter no mínimo isso, credibilidade. E foi ele que disse isso. Entende? A nossa fé é baseada na avaliação de alguma coisa. Então, quando eu expliquei isso aqui de forma mais técnica, que eu comecei a falar dos neurônios, comecei a falar do sistema nervoso central, eu dei um exemplo do mouse indo para lá e para cá, isso foi um exemplo mais técnico, mais preciso, entende? Um amador não vai saber falar isso daqui. Logo, isso te dá um gatilho de autoridade. Vai falar, pô, o cara realmente tem, falando aí de sistema nervoso central, né? Por que eu falei sistema nervoso central? Porque isso aqui tem a ver com aprendizado. Se tem a ver com aprendizado, você tem que aprender sobre repetição. Agora, como é que essa repetição acontece? Qual é o efeito dessa repetição na tua vida? Cara, no teu sistema nervoso central tem um algoritmo que fica só te observando. Se você faz uma coisa repetidas vezes com muita emoção positiva, ele vai pegar aquele comportamento, vai jogar no teu subconsciente e vai dar como padrão. Colocou como padrão, você já vai fazer aquilo de forma automática. Agora, se você repete tal coisa e não tem um sentimento bom, um sentimento negativo, se você faz coisa repetidas vezes com um sentimento negativo, teu cérebro, o algoritmo vai captar aquilo dali, vai ver que você não gosta daquilo dali e ele vai deixar você, vai fazer tua cabeça doer, ele vai fazer você ficar cansado, ele vai fazer você ficar desanimado, ele vai fazer você ficar com outros pensamentos aí que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo e logo você vai largar aquilo de mão. Você vai largar aquilo de mão porque você está gastando energia por causa do teu sentimento negativo que está trazendo um monte de outras imagens negativas. E se você continuar nesse caminho, o final vai dar doença, vai dar câncer, vai dar um monte de coisa. O teu cérebro sabe disso, ele está bem aqui, ó. Então ele te barra. Se você não entra com pressão, se você não entra animado, empolgado, teu cérebro vai te parar. E se ele te parar, meu irmão, para voltar vai ser difícil. Beleza? Isso é uma explicação mais técnica. Você vai fazer da mesma forma no seu nicho, na sua especialidade. Como é que você vai conseguir fazer isso? Estudando, meu filho. Estudando. Reanalisando. Show? Eu não tinha capacidade de falar isso se eu não tivesse estudado sobre PNL. Eu nunca tinha capacidade de falar isso se eu não tivesse estudado sobre o sistema nervoso central da pessoa. Anatomia humana. Eu não ia saber te explicar isso daqui. Eu estudei, por isso que eu estou falando. E através disso, pode ativar um gatilho de autoridade. Vou repetir aqui. Explicação do tema, o que acontece se a pessoa não entende essa explicação, bater mais forte na dor, história com a moral da história no final, como resolver, explicação técnica disso, de como resolver, ou seja, uma explicação de como resolver de forma mais técnica. Sétimo, erros ao tentar resolver esses problemas. Ou seja, a pessoa sabe do problema, ela quer resolver esse problema, só que ela está fazendo assim, 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 assim e assado. Essas pessoas que fazem assim, assim, assado, elas vão continuar assim, 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 e o pau tora, meu irmão, e tu arregaça. Nesse vídeo eu falei a mesma coisa sobre roteiro de live. A mesma coisinha eu falei sobre o roteiro de live. Se o problema das pessoas que começam uma live e quer seguir um roteiro sem estudar, elas param, elas travam, ela vai abrir a câmera, trava. Se uma pessoa, ela sabe do roteiro, mas não estuda esse roteiro, vai acontecer a mesma coisa, ela vai entrar sem energia, ela vai entrar sem ânimo, ela vai empacar ali nos primeiros 5, 10, 15 minutos, porque ela não está com fé suficiente naquilo que ela vai falar. E muitas das vezes é até pior, às vezes ela nem sabe o que ela vai falar. Que é a prova de que ela não estudou nada sobre aquilo. Porque quando você fala muito sobre uma coisa, estuda muito sobre uma coisa, o conteúdo na tua cabeça fica infinito. Não sei se você já observou esses caras que gostam de futebol.
Eles passam o dia todinho falando de futebol, porque eles assistem futebol todo santo dia. Aquele tempo assistindo é como se fosse um estudo. É como se eles estivessem sendo peritos naquilo dali. Então, de tanto eles assistirem jogo de forma analítica, eles ficam bons em comentar sobre aquilo dali, eles ficam bons sobre falar aquilo dali e passam horas falando da mesma coisa. Horas falando do mesmo jogador, se quiser. Horas falando do mesmo técnico, se quiser. Horas falando do mesmo bandeirinha, se quiser. Melhor, eles passam horas falando só da chuteira de um jogador. Da meia do jogador, do cabelo do jogador, da dancinha do jogador. Passam horas falando de uma coisa só. Uma coisa só. Porque eles assistiram tanto, eles viram tanto jogo, cara, consumiram tanto conteúdo, que a cabeça dele está cheia de informação. E eles têm fé naquilo dali. Porque eles analisaram aquilo dali. E quando eles analisaram, eles acreditaram. Quando eles acreditam, na hora que ele vai falar daquilo dali, ele fala com pressão. Ele fala com fé, ele fala com energia. E aquilo toma a outra pessoa. E quando toma aquela outra pessoa se envolve. E se tiver na mesma vibe dele, meu irmão, já era. Tu vai ter dois caras ali, entendeu? Conversando pro resto da vida. Eu tenho um amigo, pessoalmente, que eu passo horas conversando com ele. Horas. Por quê? Porque a gente está falando do mesmo tema. A gente está falando do mesmo conteúdo. Eu já estou há 51 minutos falando disso daqui, sem parar. Sem parar. Não tem 3 segundos de silêncio aqui, não. Não tem nem 5 segundos de silêncio aqui. Eu estou falando sem parar. Por 51 minutos. 56, 51 em 48, 51 em 49, 51 em 50. Eu não parei nem 5 segundos para respirar, só a hora que eu levantei ele para acender a luz. Mas eu não parei, porque eu estudei tanto isso daqui, que eu estou confiante no que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Isso traz a energia, eu já expliquei isso aqui, entende? Já expliquei. Isso traz a energia, isso traz o empolgamento, isso traz a confiança no que tu está falando. Eu estou com muita confiança no que eu estou falando aqui, porque eu estou aplicando aqui agora e estou te ensinando ao mesmo tempo. Olha só. Eu estou aplicando e ensinando ao mesmo tempo. Tá vendo? É porque eu estou aplicando. E está aqui. Está tudo aqui dentro. Entende? E quando você não entende disso daqui, ou quando você vai aplicar isso daqui e não segue o pé da letra, você vai dizer que não, é o conteúdo que está errado. Não, é isso daqui que... Não, daqui é difícil demais. Sabe o que é difícil? É você manter uma habilidade ou manter uma improdutividade. Você entende? Para mim, isso é que é difícil, entende? Ou seja, de tanta gente repetir ser improdutivo, fica fácil. Sacou? De tanta gente repetir a improdutividade, fica fácil ser improdutivo. Agora, tu pega um cara que produz todo santo dia e manda ele parar de produzir. Dá com 2 dias, mano. Ele tá louco, tá doido. Por quê? Porque ele repetiu tanto produzir, que produzir para ele é fácil. Enquanto para quem não produz, é difícil. Entende? É só questão de hábitos. É só questão de estudar, de analisar, repetir, manter constância ali e ir embora. Entendeu? É só isso. Ou seja, quando você aplica esse roteiro da forma que eu estou falando, ao pé da letra, você vai embora. Ou seja, explicação do tema, o que acontece se a pessoa não entende essa explicação, bate mais forte na dor, conta uma história com a moral da história no final, depois vai falar como é que resolve isso, depois você vai explicar como é que resolve isso de forma mais técnica, depois você vai falar os erros ao tentar resolver isso, a pessoa que sabe que tem que resolver, mas na hora que ela vai resolver, ela comete um monte de bobagem ali, você vai dizer, né, o que faz essa pessoa fazer isso, quais são esses erros e por aí vai. E no meio disso tudo, você vai falar mostrando analogias, mostrando frases profundas, mostrando sons, movimento dos braços e movimento do corpo. Esses são alguns gatilhos mentais que você pode aplicar em qualquer parte desse roteiro, tanto no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6 ou no 7.
Quando você fala de analogia, a pessoa entende com mais clareza aquilo que tu está falando. Com mais clareza. Ou seja, quando você usa uma analogia, o que é analogia? Existem dois tipos de analogia. Existe a analogia... esqueci o nome, cara. A analogia individual, que só poucas pessoas vão entender, né? E também tem a analogia coletiva. O que é a analogia coletiva? É aquilo que o coletivo, que todo mundo que está ao redor ali entende. Uma analogia coletiva. Dentro dessa live eu falei que eu estava aprendendo a andar de moto. Todo mundo que tem mais de 18 anos de idade, eu acredito que sabe o que é uma moto. Todo mundo que anda na rua sabe o que é um carro. Eu usei uma analogia do inconsciente coletivo. Analogia do inconsciente coletivo. Moto, carro, está na cabeça de todo mundo aí na rua. Todo mundo sabe o que é uma moto, todo mundo sabe o que é um carro. E quando eu vou explicar alguma coisa sobre carro, sobre moto, eles têm uma facilidade enorme de entender aquilo que eu estou dizendo, porque já está na cabeça dela. Se eu for explicar de forma mais fechada, mais individual, é difícil elas entenderem o que eu estou falando, que vai ser difícil elas se engajar comigo, que vai ser difícil elas se manter na minha live. Todo mundo sabe o que é caneta. Todo mundo sabe o que é caneta. Todo mundo sabe o que é caderno. Todo mundo sabe o que é um celular. Todo mundo sabe o que é um carregador. Todo mundo sabe o que é um livro. Todo mundo sabe o que é um copo. Todo mundo sabe o que é um fone de ouvido. Se você usa a analogia utilizando esses objetos, você tem uma possibilidade de segurar a atenção de público de forma geral. Pode prestar atenção, nas lives do Pablo ele não usa nenhuma comparação, nenhuma analogia com coisas que você não entende. Ele fala de carro, ele fala de moto, ele fala de bloqueio. Todo mundo sabe o que é um bloqueio. Todo mundo sabe o que é um drive. Sabe? E ele fala coisas que estão na cabeça de todo mundo. Que está no inconsciente de todo mundo. Sabe? Celular está no inconsciente. Todo mundo sabe o que é um celular. Então, quando você usa analogias do inconsciente coletivo, é mais fácil. E você pode utilizar isso daqui no meio desse roteiro de live em qualquer parte, tanto na explicação, tanto no que acontece, quanto na hora de bater mais forte na dor, tanto na hora de contar uma história, tanto na hora de como resolver, tanto na hora da explicação mais técnica de como resolver, quanto nos erros ao tentar resolver isso daí. A analogia tem que estar no meio. Se não tiver analogia, eu acho que a porcentagem disso aí dá certo, fica muito baixa. Depois, estamos no gatilho mental, viu? Frases profundas. Eu falei uma frase aqui, eu não sei se foi profunda para você, né? Que é uma frase que diz o seguinte: uma oportunidade para um despreparado faz dele um idiota. Uma oportunidade para um despreparado faz dele um idiota. Por quê? Porque o que é preparação? Preparação é o cara repetir, é estudar, entendeu? É ensaiar de forma mental. Ele está se preparando. Quando chega a oportunidade, ele tira de letra. Agora, quando ele não faz isso, ele vai empacar, ele vai dar um branco. E todo mundo que estava confiando em ti, que acreditava que tu ia passar por aquilo dali, vai te achar o maior merda. Vai te achar o cara mais paia do mundo. Por quê? Confiava em você. E você achava que era o cara também. Mas não foi porque você não ensaiou, entende? Você não treinou, você não se preparou. Então você acabou sendo um idiota. Uma oportunidade para um idiota faz dele, ou uma oportunidade para um despreparado faz dele um idiota. Isso daqui é uma frase profunda. Outra frase que eu não sei se ficou profunda para ti aí também, que é: a nossa fé é baseada na avaliação que a gente faz de alguma coisa. Uma frase do Bob Proctor. Nossa fé é baseada na análise que a gente faz de alguma coisa. Ou seja, quando você analisa algo e você comprova que aquilo ali é verdade, você vai ter uma coisa chamada fé. Você vai acreditar. Quando você acredita, aumenta a sua energia. Quando aumenta a sua energia, você aumenta o seu engajamento. Ou seja, quando você for falar desse roteiro, usar analogias, inconsciente coletivo, frases profundas. Como é que você vai aprender frases profundas? Pesquisa, lê livro,
tenta memorizar essas frases. Sons. Eu bati na mesa várias vezes aqui, não sei se deu de ouvir, mas eu bati várias vezes, aumentei o meu tom de voz várias vezes. Quando você bate, você chama a atenção, porque não está programado na consciência das pessoas. Bateu, chamou a atenção. Entendeu? Som. Falou mais alto, chamou a atenção. Falou mais baixo, chamou a atenção. Entendeu? Sons. Qualquer som que você fizer. Movimento dos braços. Isso daqui que eu estou fazendo. Eu não estou parado. Por mais que não dê para ver as minhas mãos aí, mas as minhas mãos estão se mexendo aqui o tempo todo. Isso daqui é automático meu. Porque quando você se empolga, é impossível você ficar empolgado aqui, ó. Travado. É impossível. Eu estou empolgado pra caramba aqui, ó. E aí, galera, tudo bem? Ó, hoje a live vai ser top. Hoje a live vai ser show de bola. Ó, não tem como. Ninguém vai acreditar nisso aqui. Agora, quando você mexe os seus braços, quando você se movimenta, as pessoas vão ver de forma visual e de forma sentimental aquilo, porque vai estar exalando a tua energia, tá? Vai estar sentindo de forma energética, né? Que foi o que eu quis dizer. Analogias, frase profunda, sons, movimento dos braços e movimento do corpo. Isso tudo é gatilhos mentais que podem entrar dentro desse roteiro de live. Claro que tem muito mais gatilho mental do que isso aqui. Tem uma pancada de gatilho mental aqui que eu podia listar para vocês, mas eu listei esses daqui que são os mais interessantes. Tá bom? Ou seja, quando você faz uma imitação com o seu corpo, vamos supor que eu quero dizer que uma pessoa está muito deprimida. E quando a pessoa fica deprimida, ela fica assim, ó. Fica com a cabeça baixa. Ou seja, eu estou usando um gatilho mental aqui, que é uma imitação do corpo todo. Estou usando meu corpo para explicar algo. Você sabia que quando uma pessoa não está com pensamentos positivos, eu não sei se a câmera vai ver aí, mas aqui no meio fica engiado, fica assim, ó. Se você olhar para uma pessoa e ela está o tempo todo assim, ó, ela não está com pensamentos bons. Ela está fazendo a maior briga na cabeça dela ali e o pau está quebrando dentro da cabeça dela. Geralmente essas pessoas elas fazem uma novela, né? Um filme de terror, um filme de, não sei. E como isso está passando na tela mental delas, elas andam assim, ó, o tempo todo. Pode prestar atenção. Toda pessoa que você vê que tem isso daqui na testa, elas não estão com bons pensamentos. Porque a mente é um instrumento do corpo. Se a mente fez algo, teu corpo tem que fazer. Se eu estou feliz, eu tenho que sorrir. Se eu estou com raiva, eu tenho que demonstrar isso. Não tem como fingir raiva, não tem como fingir alegria. Isso vai ser expresso através do teu corpo. E quando você não tem bons pensamentos, você fica assim. Entendeu? E isso a gente entende de forma inconsciente. Ou seja, se você está empolgado, você tem que se balançar, você tem que se sacudir. E se você quer explicar algo com muito mais clareza, além das analogias, das palavras profundas, dos sons e do movimento dos braços, você faz um ensaio, você faz você explica com o seu corpo todo, né? Você vai fazer ali uma explicação usando o seu corpo, que foi o que eu acabei de fazer aqui, né? Acabei de explicar para você que uma pessoa que não tem bons pensamentos fica com isso daqui, ó. Eu estou explicando com o meu corpo. Eu poderia falar, né, que uma pessoa que não tem bons pensamentos, ela fica com a testa engiada entre as pestanas. Pronto. Mas não. Eu fiz questão de mostrar. Porque quando eu mostro, eu gero mais empatia. Gero mais empatia, gero mais engajamento. Gero mais engajamento. Quando você gera mais engajamento, a possibilidade de alguém te fazer uma pergunta é muito mais maior. Tá? Isso é, se você quiser que ela venha te perguntar. Show? Vou renomear aqui de novo. Explicação do tema. O que acontece se a pessoa não entende essa explicação? Bate mais forte na dor. História. Moral da história. Como resolver isso? Explicação de como resolver isso de forma técnica e os erros ao tentar fazer isso. E no meio disso você vai usar analogias, frases profundas, sons, movimento dos braços, imitação do corpo inteiro. É isso daí, tamo junto. Eu tinha um compromisso agora, cara. 6 horas, já é 6h20. E é isso daí, tamo junto. Até
Você que não, Pablo, né? Até depois do fim. Pega o conteúdo, volta a live, volta aí o vídeo, analisa direitinho aí, tá? Porque tá tudo aqui dentro. Entreguei tudo. E dei o meu máximo para passar de forma mais exemplificada. Tá bom? Show? Tamo junto. É isso daí. Falou!